Tragédia na Zona da Mata. Após fortes chuvas, a Prefeitura de Juiz de Fora confirma 14 mortes nas últimas horas, de ontem para hoje. Mais de 400 pessoas estão desabrigadas. Diante dos estragos provocados pelo temporal, a Prefeitura Margarida Salomão decretou estado de calamidade pública e suspendeu as aulas em escolas municipais. Neste momento, bombeiros, defesa civil e voluntários de empresas particulares atuam no resgate de pessoas soterradas. Vamos direto à Zona da Mata, direto a Juiz de Fora. Ao vivo, a repórter Désia Souza traz as informações de momento sobre essa catástrofe no município. Désia, se é que a gente pode dizer, né? Bom dia para você. É isso aí, Eustáquio, Kátia. Na verdade, a gente nem conseguiu dormir, né? O Juiz Forano hoje não conseguiu dormir. A situação muito grave aqui na cidade, pontos de alagamento que já vem acontecendo há alguns dias, mas nós atingimos o ápice na noite dessa segunda-feira. Muitos pontos na cidade totalmente interditados, pontos que são de tráfego muito rápido, que são primordiais para o acesso à cidade. Então, como vocês disseram, foi declarado o estado de calamidade pública por conta das chuvas. Esse decreto entrou na madrugada de hoje, o pronunciamento foi feito ainda na madrugada, com o dado de que Juiz de Fora registrou 580 milímetros de chuva acumulada somente em fevereiro. A orientação é que as pessoas evitem sair de casas por conta dos alagamentos e riscos de deslizamentos. O Rio Paraibuna, que é um rio que corta toda a cidade, saiu da calha em alguns pontos, em alguns trechos do trânsito também estão fechados. Eu falo aqui, Eustáquio e Kátia, do Paineiras, que é na região central da cidade, que é embaixo do Morro do Cristo, que é um dos nossos principais cartões postais. E o Morro do Cristo, ele teve dois deslizamentos de encostas muito importantes durante essa madrugada. Em um ponto, ele atingiu um prédio, o primeiro andar do prédio foi todo tomado pela lama. Em outro ponto, ele atingiu 4 casas e as buscas estão sendo realizadas. Eu estive lá durante a madrugada e conversei com o Anderson Luiz, que é uma pessoa que conseguiu fugir com a família pelo terraço. No momento, estava chovendo muito forte e a gente veio para fora para poder tirar os carros, colocar os carros aqui mais para cima, e começou a descer muita água com barro. Nisso fez um estalo, um barulho muito forte. Aí a gente ficou meio com medo e resolvemos subir o terraço, que é o 6º andar. Fez um estalo muito maior, a qual veio descendo árvore, pedra, lama, e o meu apartamento é o 1º andar e tá tudo sobre lama. E como que você conseguiu sair, Anderson? A gente teve a ideia de subir pro terraço, e lá no terraço foi onde que a gente viveu um dos piores momentos da minha vida, porque só dava os estalos e não sabia se o prédio ia cair. A gente via pedra batendo, os vidros quebrou tudo. Eu só sei que não deu tempo de nada. É uma situação muito complicada. Esse Paineiras é bem na região central, né? Durante a madrugada, as famílias estavam apreensivas, muitas delas do lado de fora de casa, vigiando as casas, familiares também, muito sensibilizados com a possibilidade de uma família, né? Existe uma família soterrada. Essa família é formada pela avó, pela mãe, por 2 filhos de 4 e 6 anos, talvez também o namorado da mãe esteja no imóvel. Então, os familiares muito apreensíveis e muito sensibilizados também. A gente tem aqui uma nota oficial que foi publicada agora há pouco pela Prefeitura de Juiz de Fora, descrevendo esses 14 óbitos, né, que foram lá no bairro JK, no Santa Rita, no Vila Ideal, no bairro de Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa. Durante toda a noite, nas redes sociais, foram viralizadas as pessoas pedindo ajuda, né? As pessoas alegando que haviam pessoas soterradas e as pessoas estavam pedindo ajuda. Então é uma situação de muita calamidade aqui em Juiz de Fora. Eustáquio e Kátia. Désia, inclusive nessa nota divulgada pela Prefeitura, no detalhamento aí das mortes, são 4 óbitos na rua Natalino, do bairro JK, e 4 óbitos na rua Orville,
Derby Dutra, no bairro Santa Rita. E os outros óbitos, as outras mortes, são isoladas, né, em pontos distintos, confirmando a informação de que é possível, né, pelo menos, que 2 famílias tenham morrido nessa tragédia da chuva, sendo que 4 são no endereço e 4 mortes em outro endereço. Sim, sim, porque são diferentes pontos, Kátia, são bairros que são até distantes e de regiões diferentes também, porque a chuva, ela atingiu o Juiz de Fora como um todo, né? Então, tá até difícil de ter acesso a esses dados consolidados, né? Esses números consolidados, porque são muitas as ocorrências que ocorrem ao mesmo tempo aqui na cidade. Odésia, e diante desse quadro, né, do trabalho do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, voluntários, pessoas soterradas, nesse momento, infelizmente, 14 mortos e talvez esse número aumente. Há uma estimativa da Prefeitura, uma ideia de quantas pessoas estão sendo procuradas pelas autoridades, pelas Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários? Ainda não foi divulgado esse número, né, oficial, mas durante o pronunciamento da prefeita, ela disse que teve pelo menos 20 ocorrências de soterramento. Isso por volta de 2 da madrugada, né, que foi quando foi feito o decreto de emergência. Então, esse número pode ser muito maior. Só aqui nessa região são pelo menos 6 pessoas que estão desaparecidas, na região que eu estou, né, que é uma família, uma casa com 4 famílias e o prédio que pelo menos 2 pessoas, entre eles um agente penal, um policial penal, pode estar desaparecido. Então ainda não tem essa estimativa, mas a gente acredita que esse número possa chegar pelo menos ao dobro, pelo tamanho do estrago que a chuva fez na cidade. Désia Souza, ao vivo com a gente, direto de Juiz de Fora. Désia, obrigada por enquanto, tendo novas informações, espaço aberto aqui no Jornal da Itatiaia. E só para o ouvinte ter uma ideia, a média de chuva no mês de fevereiro, segundo as autoridades, na cidade de Juiz de Fora é de 170 milímetros. Até hoje, como destacou a Désia Souza, foram 580 milímetros de chuva neste mês de fevereiro, o que dá mais do que o triplo.